A verdade é que gerir um negócio devia ser como lavar os dentes. E tu podes estar a perguntar, como assim, Aisla? O que é que isso tem a ver? Estás curioso? Então anda, apanha a boleia, eterno aprendiz. Vou-te dizer como é que esta analogia te vai fazer crescer o teu negócio. Gostavas de ter um negócio forte e também tempo para as tuas coisas? Então seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta viagem para empreendedores que são eternos aprendizes. És um? Então eu paro para poderes entrar. Quem é que eu sou? Ângela Silva e sou uma eterna aprendiz. Curioso? Curiosa? Então aperta o cinto e aproveita a viagem. Olá, então seja muito bem-vinda a mais um episódio de A Boleia com o Slow Business. E hoje eu trago-te aqui uma analogia que eu gosto muito de utilizar já há muitos anos, que é, isto de gerir um negócio devia ser como nós escovarmos os dentes todos os dias. E tu podes estar a perguntar, mas o que é que isto tem a ver com gerir um negócio? Já te vou explicar tudo. Mas antes disso, quero que recues comigo ao início da década de 1900, na América. A América estava a crescer. O país estava a ter mais dinheiro, não é? Mas eles estavam com um grande problema de higiene oral. Porquê? Porque as pessoas agora, com mais dinheiro, estavam a comprar produtos mais açucarados, não é? Então, isto, quando o governo precisou de recrutar homens para a Primeira Guerra Mundial, foi o caos. Muitos recrutas iam para a inspeção, não é? Com os dentes completamente podres. Então, isto foi um alerta a nível nacional, porque esta falta de higiene oral estava a colocar em risco a segurança nacional. Então, foi Charles Hopkins que, na altura, conseguiu ajudar a Pepsodent e também a América, e todos nós, ainda bem, a implementar uma rotina, não é, de lavar os dentes todos os dias. Então, o que é que ele percebeu? O Hopkins percebeu que existe aqui um ciclo contínuo dos nossos hábitos como seres humanos. Começou a perceber a psicologia humana e, além de nos ajudar a nós, ajudou a Pepsodent a ganhar muito dinheiro. E este ciclo é composto por 3 fases. E eu agora vou projetar então aqui a tela para conseguires ver comigo. Para quem está a ouvir o podcast, não se preocupe, porque vai conseguir perceber também tudo aquilo que vou estar aqui a falar. Então, aquilo que eu estou a mostrar neste momento é o tal ciclo dos hábitos que o Charles Hopkins conseguiu perceber que é como é que a máquina humana funciona isto dos hábitos. E ele conseguiu perceber que há sempre uma deixa ou um gatilho, algo que leva à ação, que depois leva a uma rotina, não é? E que depois, no final, temos uma recompensa. E se nós não cumprirmos com este ciclo de deixa, rotina e recompensa, nós não conseguimos instalar hábitos novos nos nossos dia a dia, não é? Então tem a ver com este ciclo. Então, o que é que ele fez e qual foi a grande campanha publicitária que resultou muito bem, e obrigada, porque conseguiu realmente ajudar a humanidade aqui a ter este hábito, não é? Novo hábito que não estava enraizado de todo, não é? Na população. Então, o que ele na campanha publicitária dizia era: sente uma película nos dentes quando passa a língua? Essa película deixa-lhe os dentes baços. É uma mulher tão bonita, por que é que está a perder o brilho dos seus dentes? Com o Pepsodent, este problema fica resolvido. O Pepsodent ajuda a retirar a película dos dentes e o seu sorriso vai brilhar ainda mais. E foi esta a campanha que ajudou realmente a América a passar de uma crise de realmente higiene oral para conseguir instalar na população. Foi o maior movimento que se conseguiu. Aliás, ele é estudado em termos de marketing e de publicidade, porque ele conseguiu compreender como é que a máquina humana funciona, e ainda hoje é muito utilizado
todos os ensinamentos dele. Então, transpondo aqui para o ciclo, a deixa, que é, qual é o gatilho? A deixa pensa sempre assim, é o gatilho que me leva a fazer qualquer coisa. E eu já te vou dar outros exemplos, nomeadamente do fumar, não é? Que eu também já fui fumadora e, portanto, eu tinha aqui um gatilho, não é? Por detrás. Deixa é um gatilho, é aquilo que te leva a fazer qualquer coisa. Então, esta deixa para ele era a tal película. Ou seja, ao passar a língua nos dentes, nós tínhamos a tal película, não é? Aqueles dentes sujos, cheios de comida. Qual é a rotina? Vais então lavar os dentes. Sentes a película? Sinto. Ok, então vou lavar os dentes com Pepsodent. E no final, o que é que eu vou ganhar com isto? Epá, vais conseguir ter um brilho, não é? No teu sorriso. O teu sorriso vai ficar mais bonito. Vais ser uma mulher mais bonita, um homem que tem um sorriso bonito. E este é o segredo. É nós termos aqui algo que nos leva a tomar uma ação para depois nós implementarmos essa rotina e termos uma recompensa. Por isso é que se diz que não é possível eliminar hábitos. E bem, é possível substituir por outro hábito. E agora vou-te falar de outro exemplo, que é fumar. Na rotina de fumar, qual é que era a minha deixa ou o meu gatilho? Era tomar um café. Quando eu tomava um café, vinha-me logo o hábito de tenho de ir fumar. Ou ao mesmo tempo que tomo café, vou fumar. Então a rotina era, vou fumar. Qual era a recompensa que eu tinha? Ai, que bem, sinto-me tranquila, é um bem-estar que eu sinto, ok? A mesma coisa com o exercício, que é a deixa. Pode ser ter as sapatilhas prontas todos os dias naquele sítio específico, então eu agarro nas sapatilhas, vou correr ou vou caminhar e no final o que eu vou sentir é um bem-estar comigo, sinto-me mais bem disposta. Então, se não houver esta recompensa, não há hábito. E isto é muito importante, porque, por exemplo, quando eu deixei de fumar, só para percebermos aqui que não se eliminam hábitos, não é? Como o Charles Duhigg diz no livro dele, conseguimos substituir a recompensa, não é? Trocamos a rotina por outra, mas temos que ter a mesma recompensa. A deixa era o café, não é? Então o que é que eu ia fazer? Supostamente eu ia fumar. Passei a fazer o quê? Na rotina, a beber água. Eu substituí a rotina de fumar por beber água. A minha recompensa é, que bem, sinto-me bem porque eu estou a hidratar mais o meu corpo, porque eu não bebia água. Portanto, eu tinha um péssimo, eu era capaz de beber, nem sequer um copo, nem um copo por dia. E foi realmente com os colegas Sonai consegui ter este novo hábito de beber água, e foi por isso que eu substituí. Aquela deixa, aquele gatilho do café, ou da bebida, ou do vinho tinto que me puxava, a nova rotina era, no vinho tinto não dava muito jeito, não é? Mas quando eu estava na Sonai era ir beber uma água, eu levantava-me, aquela horinha era de fumar, mas eu ia beber água e sentia-me bem, porque para já estava a deixar algo que não me fazia bem, e sentia-me hidratada e, portanto, sentia-me bem. Os primeiros tempos, obviamente, que não foram fáceis, não dormi durante uma semana porque eu deixei de um dia para o outro. O médico disse-me, Ângela, tenho que deixar de fumar, porque eu tive uma infecção pulmonar, e eu já estava com esta ideia, um dia devia deixar de fumar. E ele disse, devia deixar de fumar. E eu virei para ele e disse, ok, eu vou deixar de fumar. E ele disse, não está a perceber, você devia mesmo deixar de fumar. E eu disse, desculpe, doutor, você é que não está a perceber. Eu já lhe disse que eu vou deixar de fumar. E deixei. E pronto, e foi de um dia para o outro, meti na cabeça que realmente aquilo era algo que não me estava a fazer bem e alterei então a minha rotina e incuti aqui um novo hábito. Mas em relação ao exercício também é a mesma coisa, não é? É aquele calcanhar daqueles que eu ainda tenho, mas eu não decido. A sexta-feira de manhã é para ir para fazer o meu Krav Maga, não é? E segunda-feira de manhã faço 2 vezes por semana. Não é o perfeito, não. Mas ao menos dá-me ali alguma consistência. Gostava de fazer 3, mas neste momento prefiro fazer 2 e manter, do que estar a tentar 3 e depois não vou à sexta-feira. Então,
Como é que esta história toda que eu te estou a contar, tem alguma coisa a ver com gerir o negócio, não é? E lavar os dentes? Tem a ver com isto mesmo, que é estes pequenos hábitos que nós trazemos para o nosso dia-a-dia são muito mais, se calhar, eficazes do que realmente fazermos algo com intensidade. Pergunta: o que é que achas que te traz maiores resultados? É escovar os dentes 3 vezes por dia, 2 minutos de cada vez, não é? Ou é ir ao dentista 3 vezes por ano? Não é? Portanto, temos aqui uma rotina de consistência e uma rotina de intensidade, que é ir ao dentista. O que é que traz melhores resultados no final de contas? É óbvio, não é? Tipo, é realmente nós escovarmos os dentes todos os dias, durante aqueles 2 minutos. São 2 minutos, mas são os que realmente vão trazer os grandes resultados. Tal como nos negócios. Não é intensidade, e agora vou parar tudo e vou definir e vou agora fazer um grande projeto e agora vou aplicar um grande esforço e intensidade naquilo que estava neste projeto, que estava na gaveta, vou fazer agora isto e implico tudo. E depois, quando aquele entusiasmo inicial se esvai, nós voltamos à estaca zero e deixamos até tudo. Então, gerir um negócio devia ser como lavar os dentes, no sentido em que são estes pequenos hábitos, estes pequenos passos que te vão ajudar a ter muitos melhores resultados, ok? E agora eu não te vou só dizer, porque esta parte é fixe, né? Conta-te uma historinha e tal, e eu digo-te, mas eu vou-te mostrar o quanto realmente é bom uma matemática existir. E uma pessoa chamada James Clear. Então, vou partilhar novamente a tela para te mostrar aqui algo que eu gosto muito e que tenho no meu livro, no capítulo de de crescimento de negócio. No capítulo que está aqui, do Aprende por Ti, logo o primeiro capítulo, aqui que podes escolher, não é? Tu tens 4 caminhos para poder escolher, mas no capítulo de crescimento de negócio, eu falo sobre os pequenos passos. Os hábitos, os pequenos hábitos. E realmente esta coisa de uma melhoria por dia não sabe o bem que lhe fazia, é tão poderosa. E o James Clear vem ajudar a dar força. O James Clear é o autor do livro Hábitos Atómicos e ele consegue nos mostrar que 1% de melhoria ao longo do tempo e ao longo do ano te vai trazer 37,5 de crescimento. Agora imagina tu o que é cresceres o teu negócio em 37,5% só porque melhoraste 1% todos os dias. Não é o grande projeto, é aqueles pequenos passos. E tu dizes, Ângela, calma, eu quero exemplos. Já vou aos exemplos. Agora ainda estamos na parte da reflexão, matemática, prova racional. Gosto muito de que isto não seja só o blá blá blá, não é? Tipo, isto é muito giro, li num livro. Não, tipo, está aqui, é matemática, é científico, está provado, é racional. E agora, outro exemplo que eu te quero trazer aqui, e agora peço-te que respeites o meu desenho arcaico, isto vai aparecer nas minhas redes sociais, foi um exemplo que eu fiz, em que comparo no exemplo do exercício, e este é o meu exemplo, ok? Não estou a colocar aqui o exemplo de nada. Mas eu quis fazer as contas. Porque eu já fui ao ginásio, não é? Tipo, estava toda entusiasmada, é agora que eu vou praticar exercício físico, não é? E vou começar. Então, fui para o ginásio 3 vezes por semana, não é? Então, estava lá 3 horas, não é? Isto é um esforço, não é? E depois o segundo mês, aquilo, não, olha, já tenho que fazer aquilo 2 vezes por semana. Depois no próximo mês, ou seja, eu acabava por, em menos se calhar do que 6 meses, voltar à estaca zero. Ao contrário de quando eu comecei a praticar consistentemente estes 15 minutos por dia, este é o meu exemplo, foi quando eu estava com a pipoca aqui em casa, à altura Covid, ela era recém-nascida, não é? Portanto, eu só tinha aquelas 2 horas para trabalhar de manhã e 2 horas para trabalhar à tarde.
E não podíamos sair, eu tinha que tomar conta dela, portanto, eu tinha que recuperar também a minha forma física, depois de ser mamãe, isto era importante também para mim. E o exercício físico para mim sempre foi tipo... Então eu disse, ok, não vou fazer muito. E eu comecei a praticar, e fazia 10, 15 minutos por dia de yoga. Só isto, 10 a 15 minutos de yoga por dia. Lá me esticava, flexibilidade, ficava em prancha, ou eu ficava tipo, como eu não tinha hábitos nenhum de exercício físico, eu ficava tipo a transpirar, a fazer a prancha durante 1 minuto, experimenta. E depois mais este exercício e aquele. A verdade é que eu estive a fazer estes 15 minutos por dia e no final do ano eu disse, vou comparar o meu caso na consistência, a ver o que é que isto dá, não é? Se a consistência realmente ganha ou não a intensidade. E no total do ano, eu fiz 60 horas de exercício físico. Todos os dias, aqui não contabilizei fins de semana, ok? Era só 5 dias por semana, o fim de semana não contabilizei. Enquanto que no meu exemplo e no meu caso da intensidade, como era um esforço tão grande, tão antinatura para mim, eu arranjava formas e mais desculpas para realmente não fazer aquilo. E por isso é que os pequenos passos nos ajudam, a mim, a ti, no negócio, no nosso dia-a-dia, a ter melhores resultados. Porque é uma coisinha tão pequenina que a nossa amígdala, não é, responsável por nos bloquear e dizer não vais para ali, porque aquilo é a mudança, não é uma coisa que não está enraizada em ti. Se tu não gostas, estás a forçar. Quanto maior for o esforço, mais a amígdala te vai arranjar desculpas para tu não fazeres aquilo. Portanto, é preferível fazer pouco, mas de forma consistente. Por isso é que eu disse, isto é tudo muito giro da consistência, é melhor do que a intensidade, mas ok, eu quis trazer para aqui os números. O dobro dos resultados comparativamente àqueles que eu tinha quando ia para o ginásio a começar ali cheia da garra durante 3 vezes por semana. E agora a última parte é realmente, tu podes estar a perguntar, muito giro, Ângela. E então que eu agora vou-te trazer os exemplos práticos em relação à intensidade versus consistência que tu podes aplicar ou no teu dia-a-dia, no teu negócio, ou então também no teu lado pessoal. Vamos começar por falar aqui sobre os dados de negócio, não é? Aqueles dados de medir vendas, custos, a satisfação do cliente depois daquela formação, não é? De 0 a 5, ou o NPS, de 0 a 10, quanto é que recomenda o meu negócio ou a minha formação a outras pessoas, medir a qualidade do produto, do serviço, o que for. Então, imagina que intensidade. Medir os dados de negócio para balanço do semestre ou do ano. E normalmente o que eu vejo os empreendedores a fazer a contabilidade é muito importante, ok? Não estou a dizer que não. Mas a guiarem-se apenas pelos dados. Eu sei, a contabilidade depois envia-me os dados do semestre. Já passaram 6 meses. Quando percebes que estás no vermelho ou que alguma coisa não vai correr, que não vai correr como... Se calhar pode ser tarde para conseguires recuperar no segundo semestre do ano. Então, medir os dados assim de forma intensa, num período passado só 3 meses ou 6 meses ou até final do ano, tu nem te vais aperceber que vais ter maus resultados. É preferível tu conseguires medir estes dados de forma recorrente, mensalmente, ires lá colocando no gráfico quanto é que eu faturei este mês, quanto é que eu quero faturar. Vou dar um exemplo, só para facilitar as contas. É 1.000 euros e eu agora quero faturar 1.200. Estás no verde ou estás no vermelho? Faturei 1.500, estás no verde. Só faturei 900, estás no vermelho. Então, se tu não tiveres e se não medires os dados de negócio de forma recorrente, o que vai acontecer é que vais chegar ao final do ano, vais olhar para trás e dizes, eu trabalhei tanto. E afinal, só isto? O sumo? Ou então, olha, vou ter que fechar portas, não é? Que é o pior que pode acontecer. Portanto, mede os dados. Há pessoas que medem semanalmente, no mínimo mensalmente. Teres estes dados do teu negócio mensalmente. Intensidade, outro exemplo. Eu não tenho tempo para ler, Ângela. Não tenho tempo para ler. Sabes quando é que eu leio? Quando eu vou de férias.
Eu leio, pai, 2 ou 3 livros nas férias. Pois claro. Mas se tu leres uma página por dia, a consistência, não é? Tu vais ler durante o ano todo. E tal como no exercício, se depois fizeres a soma do total de páginas que acabaste por ler, por ser assim só uma página por dia, depois conta-me quanto é que foi. E além disso, imagina que tu estás a ler, é uma coisa muito importante. Eu perco a concentração passado pouco tempo, não sei quanto a ti. Se eu estivesse a ler durante cerca de 1 hora seguida, eu acho que tinha que voltar atrás e ler tudo novamente, porque eu não consigo ter a mesma concentração durante 1 hora seguida. Eu prefiro ler, que é aquilo que eu faço, 15 a 20 minutos, e aquilo fica-me, e eu fico a pensar naquilo. Ai, como é que eu posso, olha que interessante, não sei o quê, como é que eu posso aplicar isto no meu dia-a-dia? E só leio 15 a 20 minutos por dia, esta é a minha rotina, ok? Ai, como é que eu posso fazer? Aquilo também entra tudo. Se eu lesse durante 1 hora, uma vez por semana, aquilo não me entrava nada. Chegava a um ponto em que já só estava a ler palavras, mas não estava a interiorizar. Portanto, pensa nisto. Depois, outro exemplo, reuniões muito longas e pontuais com a equipa para resolver problemas específicos. Ou seja, estás aqui a ser bombeiro, não é? Versus teres reuniões uma vez por semana, por exemplo, com a equipa, 1 hora que seja, em que vocês olham para os vossos gráficos, onde é que está verde, onde é que está vermelho. Olha, o que é que ficou para fazer da semana anterior de ações de melhoria? Olha, o que é que correu bem esta semana e o que é que nós podemos melhorar, não é? Ai, quem é que vai para a formação? Quem é que... Olha, não sabe ninguém fazer isto. Se der uma dor de barriga ao João, ficamos aqui todos na mão. Então, como é que, aos poucos, não é, com esta 1 hora de reunião entre a equipa, vocês conseguem estar ainda mais alinhados e atentos e o foco é muito maior? Não é preciso disciplina. As pessoas dizem, ai, Ângela, gostava mais de ser disciplinada e rigorosa. Não, não é preciso. Basta ter estrutura. Não é preciso rigor. É só preciso estrutura. E um pouquinho de cada vez. Tu precisas de rigor quando queres ir 3 vezes por semana ao ginásio e não estás habituado. E isso precisas de ser muito rigorosa e uma força que eu digo-te. Agora, isto quando são pequeninos passos, todos nós conseguimos fazer. A amígdala não fica assustada. Ela não nos bloqueia. Deixa-nos ir. Queres só fazer 5 minutos de passeio aí à volta da tua casa? Então vai lá. E eu vou. Não é? E fico motivada. E no dia seguinte faço outra vez. Outro exemplo. Publicações diárias no início e depois notas que estás a diminuir o ritmo. Já me aconteceu, ok, já me aconteceu. E vou publicar, tive a mentoria, estou super entusiasmada, fiz uma formação, agora é que vai ser, vou divulgar o meu negócio, vou publicar diariamente, aquilo... É a mesma coisa do exercício, depois começo a ver, aí eu, pois, porque hoje não consegui, começo a ver que existe muito tempo de dedicação e depois acabo por deixar cair. Portanto, é preferível publicares 1 a 2 vezes por semana no início, visto que não estás habituado, do que estares a publicar no início uma coisa muito intensa. Lembra-te sempre daquele exercício do exemplo do exercício. Depois, feedback de desempenho à tua equipa. Quando é que tu dás? É 1 vez por ano? Não é? Tipo, olha, muito bem, vamos fazer a avaliação de desempenho, falar com a equipa, dizer, olha, individualmente, não é? O que é que tens que melhorar? Olha, neste ponto, em relação aos resultados da nossa empresa, estás a dar feedback no final do ano do que é que a pessoa fez bem e o que é que ela pode melhorar. Epá, já passou o ano, não é? E se voltares só a fazer isto no próximo ano, como é que estás a dar a oportunidade à tua equipa de desenvolver as competências que tu também achas que eles devem desenvolver? Como é que tu estás a trabalhar nesta melhoria constante? Pensa nisso. Então, feedback sempre oportuno no momento, não é agora, mas amanhã ou depois da manhã, chama a pessoa, olha, nesta situação assim, quero dar feedback. Um dia eu faço um episódio sobre como dar feedback, porque o feedback sanduíche não funciona para toda a gente, ok? Mas um dia faço um episódio sobre isso. Depois, reservar uma semana, estás a escrever um livro, não é? Um artigo, um e-book, o que for, e não tens hábitos de escrita. Então tu dizes, vou bloquear uma semana ou um dia inteiro para escrever aquilo e despachar o assunto.
boa sorte. Eu, se estivesse a escrever o meu livro, se tivesse tirado, tipo, olha, vou tirar um sabático e vou um mês isolar-me na aldeia para escrever o livro, porque o meu livro, somando todos os bocadinhos de 1h30 que eu fiz, eu escrevi o livro durante 7 meses. E nesses 7 meses, era um mês cada capítulo, e por dia a média deu 1h30. Ou seja, eu sentava-me 1h30 a escrever. Somando estes bocadinhos todos de 1h30, no final deu-me 28 dias de 8 horas a escrever. Tivesse a curiosidade de fazer as contas, eu disse, se eu somasse estes bocadinhos todos, quanto é que isto dava? Dava-me 28 dias a escrever durante 8 horas. Agora imagina que eu pego e disse, se eu conseguir escrever, vou escrever então. Vou-me isolar durante um mês, durante os tais 28 dias, e vou escrever o livro. Eu acho que afinal, no 5º dia, eu acho que já estava a cortar os pulsos, que não conseguia ver mais o livro à frente. Portanto, às vezes levamos depois um nível de intensidade tão grande que ficamos até esgotados. É preferível fazer pouca coisa e escrevendo tópicos e desenvolvendo as ideias, e a vida vai correndo, não é? Do que propriamente haver aquela pressão, aquele stress tão forte para conseguir realmente escrever o tal capítulo. Mas pensa nisso. Depois, temos aqui a celebrar de forma anual o aniversário do teu negócio e as grandes conquistas que ele teve. Epá, e as pequeninas? Então, e a consistência e a motivação da equipa? Então, celebrar de forma recorrente, não é? As pequenas vitórias, as aprendizagens que vocês tiveram, as lições aprendidas, o que não vão voltar a fazer, não é? Os obstáculos vencidos, os pequenos passos. Estes pequenos passos devem ser comemorados. E depois, imagina que tu tens cursos online para fazer. Eu também tenho. Tens algum curso online ainda por fazer? Sim, levanta a mão. Tenho, é verdade. Mas lá está, intensidade. Vou bloquear a manhã toda e vou fazer despachar aquele curso online que eu comprei na Doméstica ou na Udemy. Vou fazer aquilo tudo. Boa sorte. Mas se tu fizeres uma lição por dia do curso online que compraste, lá está, é como no livro. A nossa atenção depois dispersa. Se calhar vais conseguir ter muito mais rendimento e vai ser muito mais fácil de conseguires dar estes pequenos passos do que te estares a reservar, a bloquear amanhã e depois chegas ao final da manhã, ao meio da manhã, já nem estás a ouvir nada, a tua atenção já desfocou. Epá, e então é isto. São os pequenos passos que realmente te ajudam a conseguir melhores resultados. E, portanto, a analogia é mesmo esta. Gerir um negócio devia ser como escovar os dentes. Gerir um negócio, fazê-lo evoluir, olhar para ele, reunir com a equipa. Se não tens equipa, reúne-te contigo próprio. Sim, claro. Olha para os teus gráficos, vê as tuas vendas, vê a evolução ao longo do ano, não é? Percebe o que é que correu bem no mês passado, o que é que tu gostavas de melhorar no próximo. Que pequeno passo podes dar para não assustar a tua amígdala, não é? Para realmente conseguires ter aqui os melhores resultados e já conseguimos ver de forma matemática que realmente não é só blá, blá, blá. A consistência dos pequenos passos, estes hábitos, este ciclo do hábito, tenta perceber qual é que é o teu ciclo do hábito entre a deixa, a rotina e a recompensa. Tem que haver sempre uma recompensa para ti, nem que seja de bem-estar, o que for, para conseguires incutir esse hábito no teu dia-a-dia. E agora o desafio que fica para ti não é pegares em tudo, todos os exemplos que eu dei, pega num que gostaste, que mais te identificaste e que tu achas que pode ser por aí que podes começar. Pega num exemplo, numa coisa que eu disse ou alguma coisa que te fez sentido e faz só isso. Durante algum tempo. Dias, semanas, meses, não interessa. Implementa e vê os resultados. E depois, olha, conta-me aqui pelo meu canal, faz um comentário e diz-me então se concordas, faz sentido, se já tiveste alguma história destas para contar em que realmente a consistência aqui traz melhores resultados do que a intensidade. E portanto, olha, por este episódio ficamos por aqui.
Vamos nos voltar a ver na próxima semana. Apanha a boleia e um beijinho e até lá! E já está! Que tal? Achas que esta viagem merece ser partilhada com outros empreendedores? Se sim, clica em seguir e partilha com alguém a quem possa ser útil. Se não, diz-me qual o motivo, é que eu sou mesmo uma fada da melhoria contínua. E claro, não te esqueças que semanalmente te posto à boleia. Até lá, eterno aprendiz!